Olá, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é referente ao novo presidente do Brasil, Michel Temer. Michel Temer nada mais nada menos que o presidente interino do Brasil até que se complete os 180 dias, ou antes disso, para que se confirme o afastamento total da presidente. Ela está afastada temporariamente, mas ainda não acabou o processo. Mas a gente já começou, mas a gente sabe do que isso vai dar, né? Vamos colocar aqui 95% de chance de fato ela nunca mais voltar à presidência, ser afastada por 8 anos, conforme a prescrição da lei referente ao impeachment. Uma vez que se confirme isso, ela então é afastada da política por 8 anos, pode voltar depois, enfim, eu não sei se eu acredito que se ela for afastada 8 anos, ela não vai querer voltar de maneira alguma. Eu não vou aqui discutir se essa questão do impeachment é válida ou não, se isso é golpe ou não, como diria Lenin. Lenin já falava isso de uma maneira clara e efetiva, né? Acuse-os daquilo que você faz. Quando uma pessoa fala então de golpe, está havendo um golpe no Brasil e, portanto, isso significa que nós estamos sendo prejudicados. Isso nada mais, nada menos é do que uma técnica de militância. A pessoa simplesmente vai lá, provavelmente uma assessoria que vai tentar levantar então aquela esquerda morta, uma vez que já sabem que são culpados, para fazer militância. E isso aí a gente já está careca de saber. Essas táticas vinculadas à esquerda não são novidade, é óbvio que eles usam isso, né? Achar que eles não usam algumas técnicas de movimento de massa é a coisa mais ingênua que existe, que você pode imaginar que exista, em termos de se pensar política. As pessoas, infelizmente, muitas delas aqui no Brasil são ingênuas. Mas a gente está acordando para isso, tem muita gente que já sacou essa coisa e não é mais vítima desse esquema manipulatório, essa lavagem cerebral que muitos partidos fazem, incluindo o PT, que é um dos mais, vamos dizer assim, dos piores, porque o PT de fato é como se fosse uma religião para as pessoas seguem o PT e têm a preeminência de simplesmente não questionar nada. Quer dizer, eu digo a militância propriamente, o povão, né? É claro que a elite ali, os caras que estão envolvidos diretamente no partido, devem ter as suas contradições ali dentro. Mas o fato é que existe um sentimento muito religioso nisso tudo, que, volto a dizer, tem muito a ver com a questão da esquerda na história, começando desde o aspecto socialista marxista até os dias de hoje. Inclusive tem um livro ótimo aqui que fala da história da esquerda, tem o outro também que fala da desinformação, que era, na verdade, um espião da KGB. Depois eu tenho até os livros aqui, deixa eu só pegar pra gente relatar pra vocês. Esse aqui é o Desinformação, que é o ex-chefe da espionagem, que é o Ion Mikhail Pachepa. Esse ex-chefe da espionagem, ele vai simplesmente relatar aqui na descrição todo o livro, né? Eu ainda estou lendo, obviamente não acabei ainda, eu estou com 2 livros enormes para ler, que não tem nada a ver com o meu curso. Então, fora os livros que eu tenho que ler lá do curso, né? Mas cara, é fundamental. Esses livros aqui são extraordinários. Esse aqui é da editora Mídia Editorial. Ele já tinha há muito tempo já em inglês e recentemente foi lançado aqui no Brasil. Então, nossa, é uma ótima opção para você ler e entender todo esse esquema histórico. Isso aqui é pura história, porque tem a ver com os testemunhos, com as pessoas diretamente envolvidas com documentos primários. Isso é história, não é invencionice, achismo. Está entendendo? É uma coisa realmente pontual. Bom, vamos falar um pouco então do Michel Temer. Quem é Michel Temer? Até onde eu sei, ele tem já 75 anos, está na vida política há aproximadamente 35 anos, mas já faz militância, se eu não me engano, há quase 50 anos. Então Michel Temer tem experiência na vida política, óbvio que sim. Agora, ele será um bom presidente? Não tem como dizer aqui. Nós sabemos então, como eu já disse, que ele é um presidente interino. O que ele vai fazer, na verdade, se refere muito à questão de tentar melhorar a economia do país, porque se ele não fizer isso com sua equipe de ministros, infelizmente a gente ainda corre o risco. Eu disse que tem alguma porcentagem, ainda que mínima, para que a Dilma volte. Isso realmente, infelizmente, pode acontecer caso o Michel Temer faça um papelão na presidência. Não sabemos se ele vai fazer isso ou não. Mas o que chama a atenção é que Michel Temer foi acusado, e esse é a temática aqui do meu vídeo, de ser satanista. Então você imagina, você tinha uma mulher que era do partido do PT, que estava envolvida com todo o conluio da América Latina em vista de um certo bolivarianismo, neocomunismo, neomarxismo, seja lá como você queira chamar essa coisa, e de repente ela cai e a gente vai colocar um satanista no lugar dela. Não é uma troca muito interessante. Talvez seja até trocar 6 por meia dúzia, ou quem sabe até pior. Mas a questão é a seguinte: essa história, infelizmente, tem fontes extremamente ruins. Tá?
Na medida que isso se tornou viralizado, né, na imprensa, todo mundo começa a ficar com aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha. Mas será que o cara é ou não é? Eu não sei, ele é maçom, então se ele é maçom é satanista. Bom, se for falar que todo maçom é satanista, então a gente realmente tem muitos aqui no Brasil, porque isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro acontece. As pessoas, principalmente os políticos, participam de sociedades, digamos assim, não vou dizer de secretas, porque aí já tem aquela conotação de que maçonaria já é tão desvelada já há muito tempo, tem inúmeras literaturas que falam, inclusive eu tenho um livro aqui sobre maçonaria, de um cara que era do 32º ou 3º grau lá da maçonaria. A maçonaria tem algumas vertentes, uma diferente da outra, e ele vai relatando tudo o que acontece lá, embora ele não seja nada favorável, porque ele saiu da maçonaria. Mas o fato é que aqui no Brasil você tem, possivelmente, não vou garantir aqui, não tenho provas para dizer isso, mas a galera comenta, né? Geraldo Alckmin do PSDB, dizem que faz parte da maçonaria. Se eu não me engano, Aécio Neves, enfim, uma infinidade de pessoas ali que, de fato, podem fazer parte ou não. O do PMDB, quer dizer, no caso do Michel Temer, possivelmente ele possa fazer parte da maçonaria, né? Agora, a questão é como, sendo uma sociedade discreta, a maçonaria se preocupa com questões muito vinculadas à filosofia, tem um aspecto místico daquela coisa do arquiteto do universo. O arquiteto do universo seria aquele que teria construído o universo através do material, digamos assim, pré-existente, possivelmente. Seria essa uma interpretação meio platônica da coisa, porque ele seria, então, uma espécie de demiurgo, propriamente. Eu até asseverei, porque no caso dessa análise, o demiurgo não é Deus propriamente dito. Ele é um ser que é coeterno com o mundo, similarmente ao motor imóvel, como eu fiz um vídeo aí sobre Aristóteles, vocês estão ligados qual é que é, né? Caso você não tenha assistido, vai lá, assiste, vai entender um pouco. O motor imóvel é coexistente com o mundo, então tudo é eterno, vamos dizer assim, né? No caso do demiurgo, ele então não cria nada, assim como o motor imóvel também não cria nada, e, enfim, é coeterno, mas ele é o motor da história. É claro que tem toda uma conotação muito mais sofisticada na maçonaria, que pode colocar o demiurgo como um agente muito diferente do que era aquele agente repassado na literatura platônica, propriamente na filosofia platônica, mas tem uma pegada, vamos dizer assim, mais vinculada a isso mesmo. No que se refere então à maçonaria, eu não posso dizer, eu já disse aqui, eu fui uma vez conversando com um rapaz, um senhor na verdade, né, que era da maçonaria lá do meu curso. Ele me convidou para participar de uma reunião, mas eu não quis ir e tal, não queria me envolver muito sobre isso, não. Só que ele era da maçonaria, até mencionaram a nossa maçonaria, quer dizer, o nosso segmento é um segmento totalmente diferente do segmento mítico ou místico propriamente. Nós somos uma maçonaria que tem uma vertente mais cética, quer dizer, não trabalha efetivamente com questões de filosofia num parâmetro religioso ou num parâmetro filosófico mítico, mas num parâmetro mais, digamos assim, numa vertente cética, enfim, resumindo, materialista. E, bom, dá para fazer isso? Dá, porque a gente sabe que a filosofia moderna, a filosofia contemporânea, o que mais tem é isso. Se a questão é a vertente de análise filosófica, é isso daí. Apesar que, não, se for isso, só isso mesmo, não precisaria participar de um grupo secreto, você simplesmente estudaria a coisa, ou faria um curso e tal. A questão é que existem conluios na maçonaria, e na medida que você tenha, vamos dizer assim, uma progressão ali nas escalas, nos graus maçônicos, você vai tendo certas revelações relativas a essa ordem, e na medida que você tenha, então, esse aval, você passa a ter algumas benesses, e essas benesses são relativas até mesmo, vamos supor que haja um julgamento onde o juiz seja maçom. Se o réu também é maçom, e ele faz aquele sinal secreto para se colocar como um maçom, porque as outras pessoas sabem, porque obviamente lojas diferentes, o cara não vai saber quem que são todos os maçons. Então, se tem sinais secretos, alguém identificando o outro, então haverá um certo favorecimento. Eu não sei até que ponto esse favorecimento existe. Se o cara é realmente culpado de crime e o juiz é maçom e o réu é maçom, e ele, sabendo que o cara que é maçom é culpado, se ele vai absolver ou não, se ele vai favorecer mais a ordem maçônica em via da tal irmandade, ou se ele vai condenar o criminoso. É uma questão em aberto, eu não saberia dizer efetivamente qual seria a postura. Isso talvez seja até uma questão um tanto pessoal mesmo, do cara que está lá julgando e tal. E talvez até no que se refira ao nível hierárquico deste indivíduo que supostamente estaria sendo acusado e as brechas legislativas que existiriam para que ele fosse absolvido ou condenado.
Bom, eu imagino que Dilma Rousseff não seja maçônica, porque a ordem de maçonaria aceita mais homens. Existe a ordem também para mulheres, eu já ouvi falar disso, não conheço, não tenho detalhes aqui, mas se eu não me engano existe. Bom, eu queria colocar aqui para vocês então essa questão. Por que chamam Michel Temer de satanista? Porque já diferenciei aqui satanismo diferente de maçonaria. No caso do satanismo propriamente dito, conforme diz um livro chamado Filho do Fogo, que é uma obra literária de um indivíduo que resolveu escrever suas experiências no que ele chama de satanismo da Irmandade. Esse satanismo é totalmente diferente do que a gente poderia chamar do satanismo hollywoodiano, que é aquele do Anthony LaVey. Se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele. Anthony LaVey nada mais é do que um cara que viveu em meados dos anos 60 aproximadamente ali, o auge da sua atuação como supostamente religioso. E ele criou a primeira igreja voltada para o culto, acredite se quiser, pasmem, ao capeta. Né? E ele então conseguia agregar muitas pessoas famosas, principalmente roqueiros, né, caras que estavam abertos a esse relativismo mais exacerbado. E ele escreveu um livro que ele denominou como a Bíblia Satânica. Essa Bíblia, na verdade, é muito baseada em preceitos filosóficos, diria não só baseada, mas até, digamos, plagiada de preceitos filosóficos da modernidade. Então você tem toda a concepção relativa a ideias, não vou dizer que são ideias totalmente pontuais ali de cada autor, mas você tem Foucault, você tem Friedrich Nietzsche, você tem uma infinidade de filosofias que estão mescladas ali em vista de um aspecto materialista, porque a ideia é não fazer um culto místico, mas fazer um culto da matéria propriamente e valorizar a moral dos fortes. Isso é puramente nietzschiano, obviamente. E basicamente essa seria a prescrição da tal Bíblia Satânica. O que ocorreu é que isso aí ainda existe, mas não é uma coisa assim muito espalhafatosa, né? Enfim, é um culto lá que os caras têm. Fica a dúvida se eles realmente praticam o aspecto místico ou não. Não sei, também não me aprofundei nisso, nem me interessa. Em épocas de debate de internet, onde era muito ávido, eu participei de vários fóruns com esses tais satanistas da igreja do Anthony LaVey. E eles alegavam que, de fato, não praticavam nada referente a questões místicas. Porém, é interessante que eu também assistia, não, eu lia, né, porque era tudo escrito. Alguns debates onde eu não participava, mas onde eu via que esses indivíduos também alegavam que faziam magia. Então eles tinham uma prática mítica que, se é simbólica ou se é efetivamente o que nós aqui no Brasil denominamos como macumba, propriamente, aí eu também não posso dizer. O fato é que nas discussões ali a gente pautava questões puramente filosóficas, questão da validade da vingança, dos sentimentos e impulsos humanos e tudo isso. E é basicamente o que os caras ensinavam ali, tem a ver apenas com um espírito de revolta perante a sociedade. Basicamente seria isso. E o fato é que o livro deste indivíduo que eu mencionei antes, não o Anthony LaVey, tá? Mas o que supostamente teria dito que Michel Temer era satanista, é chamado de Filho do Fogo. Aí tem o tomo 1, tomo 2, depois tem uma continuação que é Os Guerreiros da Luz. Eu li todos na época, vinculado à igreja protestante. Eu me interessei muito pelo assunto, achei bacana você aprofundar nessas ideias, e li todos esses livros, e também de uma outra autora norte-americana chamada Rebecca Brown, que é um pseudonome, o nome dela verdadeiro, se eu não me engano, é Ruth Bai. Essas duas pessoas, tanto a norte-americana quanto este brasileiro, que tem por nome, que também é um pseudonome, Daniel Mastral, escreveram essa literatura, não juntos, tá? Deixando claro que cada um escreveu a sua experiência, de uma mesma instituição, que é a tal Irmandade, que, veja, não é maçonaria e não é a igreja do tal Anthony LaVey, se é que a gente pode chamar isso de igreja, a igreja no sentido de secreta, pode. Então o que acontece? Esses dois autores escreveram que existe uma sociedade secreta que cultua diretamente ao demônio, e mais do que isso, tem uma relação direta com ele. E tem benefícios dessas relações, que vai desde riquezas,
fama, sucesso e uma infinidade de coisas. O que o cara quiser, ele vai ter em vista de fazer parte dessas reuniões. Que nessas reuniões, inclusive, existiria até o que a gente chamaria de Black Sabbath. Não é a banda, calma, não é a banda. Black Sabbath, na verdade, seria um sábado negro para, digamos assim, blasfemar contra o sábado santo de Deus, porque na Bíblia, inclusive nos 10 mandamentos, está lá o mandamento do sábado. Você deve respeitar o dia de sábado, que é o dia do Senhor, o dia de descanso, etc. e tal. Então, o Black Sabbath é a blasfêmia contra o sábado, contra o dia do descanso, que, digamos assim, seria o dia que Deus descansou depois de ter criado a Terra propriamente. E nesse momento, na medida que ocorre o tal Black Sabbath, que geralmente é no dia das bruxas, tanto que a autora que eu mencionei, ela fala de personagens míticos que existiriam nessa ordem secreta. Você tem as bruxas, que na verdade são aquelas que fazem feitiço. Bom, feiticeira existe, isso aí não é novidade para ninguém, porque feiticeira é aquela que faz encantos vinculados a certas prescrições simbólicas que tem por incumbência gerar algum efeito na vida real, seja para o bem, seja para o mal de qualquer outra pessoa, ou de si mesmo. Então feiticeira sempre existiu, feiticeiro também sempre existiu, ela alega que essas pessoas fazem, então, o que chamaria de magia, o que chamaria de encanto. E tudo isso é relativo a muitos rituais que vão desde de acender velas, desenhar pentagrama no chão, fazer sinais específicos, falar em línguas, até, pasmem, sacrifícios de animais e sacrifícios humanos. Você sabe que eu tinha já mencionado o presidente Collor naquele vídeo que eu fiz sobre a Dilma, que ele fazia sacrifício de animais lá na casa da Dinda, conforme prescrito pela ex-mulher dele, que era a primeira-dama na época, que dizia, que escreveu um livro e relatou tudo isso. Se é verdade ou não, não posso asseverar aqui. Porém, eu diria que 90% de chance de ser verdade. Por quê? Porque existem fotos, existem testemunhas oculares, o próprio, vamos dizer assim, pessoa envolvida nas práticas de rituais, que é o pai de santo, não sei das quantas lá, menciona o presidente que fala disso, mas não é só o único não, tá? Você fala, não, mas é só esse cara que faz isso. Não, vários políticos têm esse envolvimento, vários jogadores de futebol têm esse envolvimento, vários cantores têm esse envolvimento. Eu já vi, por exemplo, a entrevista do Frejá, que mencionou isso, mas é tudo uma coisa assim que não é um envolvimento direto, os caras não são assíduos, né, nessas práticas de feitiçaria e tal. Aí eles simplesmente, sei lá, um dia eles acharam que deveria fazer isso para ver se a banda dava uma engrenada e tal. E ele relata, não, já fiz isso e tal, não sei se é verdade ou não, mas já fiz, né, é a questão. Jogador de futebol também, né, leva lá as camisas, né, o Vampeta mesmo fez essa declaração recentemente, não, leva as camisas, eles levavam as camisas do time lá pro pai de santo lá jogar, sal grosso e tal. Os caras não têm, né, não tem um envolvimento direto, mas, enfim, tem um agente ali dentro do grupo, da instituição, seja esportiva ou até da banda e tal, que tem uma relação efetiva com esses feiticeiros para que haja, então, uma maior sorte, né, e sucesso na sua profissão. Assim ocorre também na política. Então não é uma novidade, não é uma coisa assim, que incrível, que coisa rara de acontecer. Pelo contrário, se o Collor fez isso, é mais do que comum lá em Brasília, não é nada incomum. E não só o Collor fez isso, você pode perguntar, mas e o PT? Será que o PT tem essas paradas aí? Você sabe que o PT ele tem uma pegada muito materialista, tem uma questão de ceticismo muito forte, e o PT é ligado a ideologias materialistas, a gente pode colocar assim, até porque ele não vou dizer que eles seguem o marxismo, mas eles seguem de certa maneira um neomarxismo gramsciano, que todo mundo já está careca de saber disso daí, né? Então eles não têm um vínculo muito profundo com questões religiosas, até onde eu sei. Se existe ou não com o PT, aí cada indivíduo ali dentro do partido pode ter essa relação ou não posso asseverar. Agora, algumas outras pessoas caem fundo nisso. No caso do Daniel Massara, quando ele fala então deste personagem que ele chama de pai, que é um tal de Marlon, obviamente ele não vai dar os nomes reais, ele fala que esse indivíduo seria político e que ele se envolveria na política até o ponto de se tornar presidente do Brasil. E uma vez que ele se tornasse presidente do Brasil, o que iria acontecer? Ele iria consagrar a nação ao Satanás. É exatamente o que você está ouvindo.
Porque agora ele basicamente seria o líder do executivo, do poder executivo, o líder da nação, de certa forma, né? Bom, acontece que tudo isso parece muito interessante, muito suspeito. Acontece que, como essas suspeitas vêm diretamente da igreja evangélica, aí a coisa infelizmente perde totalmente o seu aval, até porque não dá para confiar em acusações de cristãos envolvidos no que a gente poderia chamar de movimento pentecostal ou neopentecostal. Por que eu digo isso? Porque esses caras simplesmente acusam qualquer pessoa de ter feito prática com capeta, desde que tenha algum tipo de sucesso, né? Sei lá, os Mamonas Assassinas fizeram pacto com capeta porque eles morreram, né? Afinal de contas, o avião deles caíram. E como eles fizeram sucesso e o avião caiu, consequentemente isso prova efetivamente que eles fizeram pacto com capeta. A Xuxa fez pacto com capeta, porque se ela faz sucesso e tem esse nome, Xuxa, é porque deve ter um pacto lá com algum, não sei das quantas. E aí vai, né? Tantos outros artistas, aí tem até uma lista no YouTube, você acha várias listas de pessoas que fizeram pactos e tal. A questão é a seguinte, você tem que tomar uma postura moderada. Eu não duvido que alguém possa fazer, como eu acabei de dizer aqui, eu não duvido que alguém possa fazer pacto com algum tipo de entidade, religião ou o próprio demônio para fazer sucesso. Não duvido disso, porque isso é uma prática milenar. Pessoas invocando entidades para ter um certo benefício na sua vida. Então pode ter feito. Agora, se não tem provas, se não tem provas primárias, se não tem documentos comprovando, se não tem testemunhas oculares, aí sinto muito. Sua acusação não tem fundamento. Você pode ter uma suspeita, mas se você não tem fundamento, não pode falar. No caso do Michel Temer, é aquela coisa. O próprio autor do livro alega que nunca disse isso, mas que esse comentário foi disseminado no grupo evangélico, sei lá por quem ou como isso aconteceu. A questão é que não dá nem para acreditar se o livro do autor é realmente verdadeiro, ou dessa Ruth Bailey também, se o livro dela é verdadeiro. O que dá para saber é que realmente essas práticas existem, mas muitas vezes tem um quesito pouco organizado, tem uma prescrição muitas vezes até um tanto individualista, ou seja, são grupos isolados, não é uma instituição extremamente organizada como eles colocam no livro, uma espécie de perspectiva conspiracionista. Também não tenho como dizer se é verdade ou se é falsidade, mas alguns aspectos a gente acaba entendendo que é, de fato, algo que não tem fundamento. Isso aí já foi discutido durante muito tempo, eu inclusive participava de um grupo onde a gente discutia esse tipo de literatura para saber investigar até que ponto isso é real ou é mentira. E muitos chegaram à conclusão de que era um blefe, que era uma mentira, que era alguém querendo simplesmente ganhar dinheiro na igreja evangélica, que era infelizmente muito crédula a qualquer coisa que fosse dito ali relativo a Deus e ao demônio, as pessoas simplesmente acreditam e o cara vai ganhar muitos rios de dinheiro com isso. Esse Daniel Mastral tem inclusive um canal aqui no YouTube. Ele deixa claro que ele nunca disse que Michel Temer era o suposto pai dele e que na verdade tudo isso foi uma invencionice. Então sinto muito para você que é evangélico, que tinha feito as suas investigações pessoais a respeito deste presidente atual, né, presidente interino do Brasil, mas o próprio cara que escreveu o livro alega que este tal não é satanista. Agora vamos supor que Daniel escreveu o livro porque tinha se convertido, mas de repente voltou para o satanismo e agora está mentindo. Bom, existe essa teoria também. Mas aí a viagem, meu caro, fica muito mais longa do que a gente poderia imaginar. Então, a história que se tornou aí viral na internet, dizendo que o cara é satanista, é baseado justamente neste autor chamado Daniel Mastral e em seu livro Filho do Fogo, que é uma literatura até divertida de ler. Você pega o livro, você começa a ler e é muito bem escrito, isso aí sem dúvida nenhuma. Só que o cara fala que são fatos reais ali. O cara fala de vampiro, fala de lobisomem, fala de algumas coisas que como se elas fossem de fato reais. E ele diz que não é nada fictício. Aí você infelizmente acaba perdendo toda a credibilidade do livro, né? Mas enfim, cada um investiga da maneira que achar melhor. Era só isso que eu tinha para dizer referente a, vamos dizer assim, ao início de toda essa história referente a Michel Temer. O Silas Malafaia fez um vídeo atualmente falando desse, não só do livro, mas falando do Michel Temer, dizendo que isso aí tudo é uma grande balela, é uma grande besteira. Michel Temer
Ele não é satanista de forma alguma, apesar de possivelmente poder estar envolvido ali com a maçonaria. E se a maçonaria tem a ver com o capeta ou não, também é uma outra questão a discutir. É isso aí, gente. Um grande abraço. Até próximos vídeos. Tchau.